tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre transmissão sináptica. A gente sabe que toda aula eu sempre dou um exemplo, sempre mostro alguma coisa importante, mas transmissão sináptica é uma coisa tão específica, ela acontece a toda hora, a todo momento, quando estamos pensando, quando estamos comendo, qualquer gesto que nós realizamos, a transmissão sináptica ela está acontecendo. Então o nosso corpo ele depende desse processo de comunicação entre neurônios, né? Os neurônios se comunicam com eles mesmos e com outras células. Então essa comunicação entre neurônios e outras células, nós chamamos isso de transmissão sináptica. Então eu vou tentar aqui explicar de uma forma mais clara possível, para que o indivíduo consiga entender a importância desse evento que acontece dentro do nosso corpo. Então nós temos como os objetivos de aprendizado hoje entender a diferença entre sinapse química e sinapse elétrica. Eu vou dar uma ênfase sobre isso. Aí eu vou me adentrar mais nos processos fisiológicos relacionados às sinapses químicas e analisar as sinapses excitatórias, inibitórias e moduladoras. Então, esse é o objetivo de aprendizado da nossa aula de hoje. Então, vamos lá, vamos começar. Em 1887, um pesquisador chamado Sherrington, ele definiu de uma forma simples o que era uma sinapse, né? Então, ele disse, é a transmissão de um impulso nervoso entre regiões específicas das células neuronais. Ou seja, sinapse é uma exclusividade de uma célula neuronal. Ela é responsável por transmitir um impulso nervoso para outra célula. E aí, esta outra célula, ela pode ser um outro neurônio ou outras células que podem receber ou são capazes de receber essa transmissão do impulso nervoso. E que células são essas? Quais são as células capazes de receber a transmissão do impulso nervoso? E lembrem que quando a célula que recebe esse impulso nervoso, ela pode alterar o seu metabolismo. Alguma coisa pode acontecer com essa célula. Então aí nós temos que as células neuronais elas podem comunicar-se, ou seja, ela pode transmitir o seu impulso nervoso para um outro neurônio. Essa transmissão pode ser entre neurônio e células musculares e ela pode acontecer entre neurônios e as glândulas corporais. Então, toda vez que uma célula neuronal transmite um impulso nervoso, esse impulso nervoso pode ser recebido por um neurônio, por uma célula muscular, por uma glândula corporal. Então, nós vamos identificar quais são os tipos de sinapse e aí nós vamos, de uma forma geral, falar sobre a sinapse química entre neurônios. Esse é o importante hoje para mim, é falar sobre sinapse química entre neurônios. Então, a sinapse tem sempre dois sentidos. Sentido convergente é quando vários neurônios tentam se comunicar com um determinado tipo de neurônio, certo? Então, vários se comunicam com um, ou nas divergentes, apenas um neurônio se comunica com vários. A palavra na realidade, ou quando um pequeno grupo de neurônios comunica com um menor grupo, nós chamamos de convergente, e quando o menor grupo se comunica com o maior número, é chamado de sinapses divergentes, apenas ilustrando o sentido de uma sinapse. Mas entramos na parte mais específica, na parte mais importante, que é entender quais são os tipos de sinapse que nós temos. A menos comum é a chamada de sinapse elétrica. Olhem a imagem à esquerda, percebam que a característica da sinapse elétrica é quando a parte do neurônio, a região do neurônio que transmite a sinapse para outra região do neurônio, ela é feita através de uma estrutura, de uma proteína chamada de junção comunicante. Então, essa junção comunicante, ela permite a ligação entre o neurônio e a célula que vai receber esse impulso nervoso. Já na imagem direita, perceba que não existe essa comunicação.
Essa comunicação é feita por neurosubstâncias chamadas de neurotransmissores. Então, existe um espaço entre a região do neurônio que vai transmitir um impulso nervoso e a região da célula que vai receber o impulso nervoso. Mas esse espaço ele é compensado porque existem substâncias que vão permitir ligar uma célula com a outra. Isso eu explico, lógico, lá para frente. Então vamos falar primeiro das sinapses elétricas. Cabe lembrar que quando a gente fala de sinapses elétricas, ou seja, a transmissão do impulso nervoso de uma célula neuronal para uma outra célula, certo? De uma forma correta, eu posso dizer que isso só acontece quando um neurônio se liga a outro neurônio. Então, quando um neurônio se liga a outro neurônio, eu tenho uma sinapse elétrica clássica, porque há uma junção direta entre um neurônio e outro. E aí o outro se liga a outro e nós temos uma sinapse elétrica unida de comunicação. Esse mesmo evento ele é parecido quando uma célula muscular cardíaca e lisa ela é estimulada por um impulso elétrico. Por quê? Por um impulso nervoso. Porque as células musculares lisas e cardíacas elas são unidas. Elas apresentam junções e essas junções permitem que quando uma célula é estimulada, a propagação desse impulso nervoso para outras células. Cabe lembrar que esse é o grande detalhe. Essa propagação não acontece, ou seja, um neurônio estimula a célula muscular, que estimula... especificamente uma célula muscular, ela consegue estimular a outra, ela consegue apenas transmitir esse impulso. Não é um neurônio que faz esse papel de transmissão direta com a célula muscular. Então isso que fique bem claro, por isso que a gente coloca que as células musculares cardíacas elas têm um modelo de representação de uma sinapse elétrica, mas a verdadeira sinapse elétrica ela acontece entre neurônios encefálicos. Ela tem como característica, elas são mais rápidas e a propagação ela é eletrotônica, ou seja, quando ela começa num ponto, ela se propaga para todas as outras células capazes de, quando essas células estão unidas, capazes de receber esse estímulo. E aí eu vou dar o primeiro modelo. Esse modelo, por exemplo, é um modelo clássico entre duas células neuronais. Então, percebam que eu tenho um neurônio pré-sináptico que se comunica com o neurônio pós-sináptico. E existe uma junção comunicante que faz com que o neurônio pré transmita o impulso nervoso diretamente para o neurônio pós, através de uma junção comunicante. Então, se eu tenho vários neurônios se unindo por essas junções comunicantes, eu tenho um modelo real de uma sinapse elétrica. A informação ela é passada diretamente de um neurônio pré para um neurônio pós. E aí eu tenho um outro modelo, que é aquele modelo que eu expliquei, é quando eu tenho duas células musculares, ou seja, eu tenho uma célula muscular que ela se comunica com a outra também por junções comunicantes, certo? Só que aqui vem um detalhe, essa célula muscular ela só se contrai porque ela precisa receber um impulso nervoso. E esse impulso nervoso que estimula essa célula muscular não é elétrico, é químico. E a partir desse estímulo químico, as células musculares, ao receber essa sinapse química, ela mantém a estimulação de uma célula para outras, que é um modelo de sinapse elétrica, ou seja, uma célula consegue estimular várias outras, é apenas um modelo. E aí nós temos, olha lá, é como se eu pegasse uma célula muscular e entrasse em contato com outra célula muscular por junções. Então, quando uma célula muscular ela é estimulada, ela transfere esse estímulo para outras células musculares. Lembrando sempre que isso é uma especificidade de células musculares cardíacas e células musculares lisas. Isso não acontece nas células musculares estriadas esqueléticas. Então, lembre que se esse modelo de sinapse elétrica é exclusiva para células musculares lisas e células musculares cardíacas. A estriada esquelética ela não
passa por esse modelo. E lá, quando eu for explicar especificamente, eu vou identificar, por exemplo, que um modelo de sinapse é um modelo de contração do músculo estriado esquelético, é a contração da lei do tudo ou nada. Não rege a contração pelas junções comunicantes. E aí nós temos o segundo tipo, que é o tipo mais comum que nós temos dentro do corpo, que é chamado de sinapses químicas. Ela acontece em todo o sistema nervoso, então tanto periférico quanto central nós temos sinapses químicas. Acontece entre neurônios motores e estriado esquelético, músculo estriado esquelético, aí eu não deixei de colocar, não é só entre, na realidade ela também é importante para estimular o músculo cardíaco e liso, para iniciar o estímulo, esse é um detalhe importante, para iniciar o estímulo, certo? Das células lisas e cardíacas, mas para a célula muscular esquelética ela é fundamental para estimular a contração. E lógico, entre neurônios e glândulas. Elas têm algumas características que são opostas às elétricas. Olha, elas são mais lentas, porque existe uma substância que retarda levemente essa sinapse, necessitam de neurotransmissores, são substâncias químicas, eu vou dar uma aula só sobre esses neurotransmissores, e elas podem ser controladas, ou seja, podem ser estimuladas a ter mais ou a ter menos, mas isso eu explico com o passado.